Olá, bem-vindo ao Cauã Silva Cast. Sou a Ana e hoje vou falar um pouco sobre o Dom Pedro I. Dom Pedro I ou Pedro I do Brasil foi o primeiro imperador do Brasil que governou durante o período de 1822 e 1831. Foi ele quem declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e outorgou a primeira Constituição em 1824. Pedro I nasceu em Queluz, distrito de Lisboa, Portugal, dia 12 de outubro de 1798. Era filho de Dom João V de Portugal e da infanta Carlota Joaquina da Espanha. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Permaneceu em Portugal durante sua infância no Palácio de Queluz. Ali teve uma boa educação com aulas de artes, letras e línguas. Em 1808, quando tinha apenas 9 anos de idade, ele e sua família mudaram-se para o Brasil e passaram a viver na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A família real deixou o país por conta das invasões napoleônicas francesas que ocorreram a partir de 1807. Em 1817, Dom Pedro I casou-se com Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo, arquiduquesa da Áustria, filha do imperador da Áustria. Com ela teve 6 filhos: Maria de Glória, Miguel, João Carlos, Januária, Paula, Francisca e Pedro de Alcântara. Em 1820, seu pai volta para Portugal por causa da Revolução Liberal do Porto. Enquanto isso, Pedro permanece no Brasil como príncipe regente, nomeado em 22 de abril de 1821. A coroa portuguesa enviou uma mensagem para que Dom Pedro I retornasse a Portugal, e ainda menciona a intenção de o Brasil voltar a ser uma colônia. Por se recusar a voltar para a metrópole, Portugal, no dia 9 de janeiro de 1822, ele declara: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Esse momento ficou conhecido na história do Brasil como o Dia do Fico. Esse fator deixou a corte portuguesa muito incomodada, a qual enviou uma carta de retaliação, ao mesmo tempo que suspendeu o pagamento de seus rendimentos. Por conseguinte, ele foi o responsável pela independência política do Brasil que ocorreu em 7 de setembro de 1822. Participou da Confederação do Equador e da Guerra da Cisplatina. O primeiro reinado, 1822-1831, teve início com a independência do Brasil. O governo de Dom Pedro foi centralizador e autoritário. O Brasil passava por diversas dificuldades e, portanto, o descontentamento da população aumentava cada vez mais. Em 1826 ficou viúvo da primeira esposa e, em 1829, casou-se novamente com Amélia Augusta Eugênia Napoleão de Leuchtenberg, uma duquesa alemã. Com ela teve uma filha, Maria Amélia. Teve um relacionamento extraconjugal com Domítila de Castro Canto e Melo, Marquesa de Santos, e com ela teve 5 filhos, sendo que 3 deles morreram prematuramente. Dom Pedro I faleceu em sua cidade natal dia 24 de setembro de 1834, vítima de tuberculose. Em 1972, no 150 aniversário da independência do Brasil, os restos mortais de Dom Pedro I foram trazidos para a cripta do Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Obrigado por escutar Cauã Silva Cast.